Fala, galerinha das turmas 701 e 702. Gente, vocês receberam a apostila, né? Essa apostila verdezinha aí. Então, quando vocês chegarem lá na página, tá? Vamos ver a página 120, vocês vão observar os exercícios. Vocês já fizeram, tá? Esses exercícios, já falamos sobre isso nos envelopes, se eu não me engano, 2 e 3. E o 1 foi revisão. Então, tudo isso aqui que eu estou passando aqui para vocês, ó, nós já fizemos, tá bom? Então, a gente vai dar início mais lá para frente, ó, já fizemos. Fizemos isso aqui tudo, ó, tudo isso a gente já fez. Então, não há necessidade da gente fazer tudo de novo. Ah, professor, a apostila, essa parte vai ficar em branco? Não, vocês vão usar como reforço, né? Vocês vão ver o que vocês já fizeram, tem vídeo já aí, se vocês quiserem ir respondendo, vocês vão respondendo. Mas vocês já fizeram isso, não há necessidade de eu fazer tudo de novo, ou seja, voltar nos vídeos todos de novo para a aula, sendo que já fizemos isso aqui, tá bom? Então que fique bem claro, o aluno que não assiste vídeo, né, ele entra no grupo para entrar, não estou generalizando, para colocar pelo menos a frequência e às vezes sai, depois ele fica confuso, não sabe o que está fazendo, né? Não sabe nem o que fazer. Então, gente, vamos prestar atenção na aula, assistir o vídeo que eu estou falando aqui, ó. Então, essas páginas que eu estou rolando aqui são páginas que nós já fizemos nos envelopes 2, envelope 3, tá? Aí eu vou chegar aqui e vou dizer aqui onde parou e aonde a gente já vai começar na nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, na nossa aulinha de hoje, a gente vai começar, tá? Aqui na frente, ó. Mais para frente a gente vai começar, ó. Então, olha só, mais ainda, tem mais, a gente já fez isso, já fez isso aqui, tá? Já fizemos essa tabelinha, tudo isso, ó. Já falamos sobre divisores, fizemos os probleminhas, tá? Apesar até que paramos aqui, gente. Então, nossa aula, tá? Esse aqui faz parte do nosso segundo trimestre que a gente vai falar de linguagem algébrica. O que é uma linguagem algébrica? Só que eu não vou explicar aqui não, tá? Eu preparei essa aulinha aqui porque eu estou vendo que algumas coisas aqui estão faltando, algumas informações estão faltando aqui nessa apostila. Aí eu enriqueci essa apostila para ter uma aulinha melhor. Vou trazer para cá, tá bom? Então a gente vai falar hoje de expressões literais ou algébricas. Professor, o que são expressões literais ou algébricas? São, ó, gente, expressões algébricas, né? Que a gente vai falar mais, a gente não vai falar muito de literais, a gente vai falar mais de expressões algébricas. São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Como assim, gente? Como assim, professor? Vai aparecer, gente, vai aparecer números grudadinhos com letras, vai aparecer números grudadinhos com letra, mais uma operação qualquer, pode ser raiz quadrada, pode ser potência, tá? Então, isso daí são expressões, essas são as expressões algébricas ou literais, quando aparecem números e letras e operações. Bem, as letras que aparecem em uma expressão algébrica, as letrinhas são chamadas de variável ou valor desconhecido, ou incógnita, tanto faz. E os números na frente das letras são chamados de coeficiente e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Isso aí é outro assunto que a gente entrar. Então, gente, aqui eu trouxe uns exemplozinhos de expressões algébricas. A gente lê 2x, ou seja, ou 2 vezes x, tá? Então aqui, a minha variável é x, tá? O x é a minha variável. O meu coeficiente, que é o número, o valor numérico é 2. Show? Aqui a leitura é 3K. 3K, a minha variável, a letra ou incógnita é K. O meu coeficiente é o 3, tá? Coeficiente é o número e a variável ou incógnita é a letra. Aqui nós temos 2P mais 1. Vocês estão percebendo que já está aparecendo, ó, equações, né? Equações não, expressões já aparecendo umas operações.
Aqui o meu 2 é a variável, isso aqui é o coeficiente, isso aqui é o coeficiente, e a variável é o p. A variável é sempre, gente, o valor desconhecido que a gente tem que descobrir. Aqui nós temos 3x² mais 2y cubo, tá? Então, o coeficiente é 3 e a variável é x. E ele está ao quadrado, o expoente 2. Mais 2y cubo, o 2 é o coeficiente, a variável é y. Aqui nós temos y com expoente 3. Aqui nós temos 2p menos m. Temos duas variáveis aqui, ó, a variável p e a variável m. 2p menos m. Então, expressões algébricas são isso. Toda vez que você vê letrinhas, números grudados com letras, tá? Expressões, tá? Isso aqui não é equação, é uma expressão, tá bom? Que a gente usa às vezes muito em geometria com fórmulas matemáticas, aquilo são expressões. Quando aparece sinal de igualdade e o outro lado tem outros valores, aí a gente diz que é equação. Mas a princípio a gente vai estudar expressões. Então isso aqui são todas expressões, tá? Então o número significa coeficiente e a letra variável, tá bom? Então se eu colocar um exercícios ali, vou botar aqui um exemplo para vocês, tá? Vou botar aqui uns exemplozinhos para a gente praticar aqui desse lado aqui. Então se eu colocar aqui, ó, desse ladinho aqui, o 7y. 7y. Então, se eu perguntar, aqui é o meu coeficiente. E meu y é minha variável, tá? Se fizer perguntinhas assim na prova, é fácil, tá? Então, coeficiente é o número e variável é a letra, tá bom? Se eu tiver aqui, ó, 1 meio, não, assim, ó, se eu tiver assim, essa é pegadinha, ó. Se eu tiver y sobre 2, professor, e a minha variável? A minha variável, gente, a minha incógnita, né, a minha variável é y, valor desconhecido. Só que o meu coeficiente aqui, quando não tem nada, é 1, gente, tá? É 1 meio, tá? Coeficiente 1 meio, tá? Então é tranquilo, muito tranquilo isso, tá bom? Então, a aula de hoje a gente está estudando expressões algébricas, onde a gente encontra números e letras. Um número é chamado de coeficiente e as letras são chamadas de variável. Show? Então, gente, a gente aqui embaixo, a gente vai estudar, vamos transformar um texto numa expressão algébrica. Vocês vão encontrar um textozinho, uma frase, né? E nessa frase, a gente vai transformar ela numa expressão matemática. Mas como assim, professor? Vamos lá, veja alguns exemplos de uso dos números literais nas indicações de operações. Olha aqui. Olha como é fácil. A soma do número x com o número y. Como que eu represento isso aqui na leitura matemática? A soma do número x com o número y. X mais y. Acabou, não faz mais nada. Professor, que legal, é fácil. Então, a soma do número x, você vai pegar o número x e vai somar com y. A metade de k é a mesma coisa que k, né? Que k dividido por 2, né? Então, vamos lá, vamos continuar. O produto do número 5 com o número p. Então, eu vou multiplicar. Quando eu vou multiplicar, eu vou colocar 5 o número, quando está grudadinho com a letra, ele está multiplicando o valor da letra. Então, vai ficar 5p. Show? O produto do número 5 com o número p. 5p. Ou 5 vezes p. O quociente do número w, gente, quociente é divisão com o número y. Aí a gente vai representar assim, quociente é a divisão, ó, do número w com o número y, ou vai representar assim, ou vai representar assim. Mas, na maioria das vezes, a representação
Tem que ser na forma de fração. Isso aqui é a divisão entre o número w com o número y. A soma de um número com o seu dobro. A gente sabe o número? Não, a gente chama de qualquer letra. Eu vou chamar de x mais o seu dobro, 2x. Show, né? X mais o seu dobro. Que legal, professor. Isso é muito fácil. O antecessor do número P. O antecessor é com o número que vem o quê? Vem antes. Então, não tem que subtrair um número. Qual é o antecessor de 10? 9. Eu não tenho que subtrair um número? 1. Sim. Qual é o antecessor de 100? É 99. Então, tem que subtrair 1? Sim, beleza. O antecessor de 500 é 499. Eu não tive que subtrair 1? Então, o antecessor de P é igual a P menos 1. Show? Professor, isso é muito fácil. Agora, o sucessor do número L mais T. O sucessor do número L. Então, olha só. Quem é o sucessor do número L? O que vem depois. Qual o sucessor de 10? 11. Qual o sucessor de 20? 21. Então, vai ser L, né? Vai ficar L mais 1 mais T. L mais 1 mais T. Ó, eu escrevi o sucessor do número L, L mais 1, mais T. Olha que fácil. Professor, isso é muito legal. Então, gente, a gente transforma uma leitura, uma frase, numa expressão algébrica, né? Isso é tudo expressão algébrica. O dobro de um número mais o triplo do mesmo número. Qual o número? Eu não sei, então eu chamo de x. Mas o dobro dele é o quê? 2x. Mais o triplo do mesmo número. Mais o triplo, mais 3x. Se ele fala do mesmo número, né? 2x mais 3x. Que legal! Olha aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa. O dobro de um número, eu não sei o número, 2x, 2 vezes x, mais o triplo do mesmo número, mais o triplo do mesmo número que eu não sei, que é x. A raiz quadrada de x. Fácil essa, né? A raiz quadrada de x. A raiz cúbica de k. Professor, que fácil. Gente, a raiz cúbica é quando tem o 3 no índice aqui, tá? Raiz cúbica de k, beleza. Tranquilo, tranquilo, fácil, né? Aqui, essa é mais complicada. A diferença entre os quadrados do número... Gente, o número quadrado é ele com expoente 2. A diferença é menos. Então, ele quer isso, ó. A diferença entre os quadrados dos números m e n. Então, vai ficar m ao quadrado menos n ao quadrado. Eu representei diferença é menos dos quadrados dos dois números. Quando fala quadrado, gente, é o número com expoente 2. Se eu falasse assim, ó, o quadrado do número p, eu escrever assim, ó, p ao quadrado. O quadrado do número y, y ao quadrado. O cubo do número m, então o cubo é com expoente 3. Tá? Então, essas leituras que a gente vai falar para transformar ela em expressão algébrica é fácil. Você já viu a expressão algébrica, são letras, né, e operações. Vamos lá. A diferença entre os quadrados dos números p e q. Então, quadrado de p é p ao quadrado, né? Menos q ao quadrado. Então, tranquilo, né? A diferença entre o quadrado de P e o quadrado de Q. Diferença, gente, toda vez que fala diferença, é sinalzinho de menos no meio, tá? Tudo bem? Então, esse aqui foi uma pincelada que eu dei uns exemplos. Agora, vamos fazer isso aqui. A terça parte do quadrado do número P. Então, a terça parte, né, é 1/3. Então, vou multiplicar 1/3 vezes o quadrado de P. Vezes p ao quadrado. Você pode representar assim, ou pode representar assim também, ó, p ao quadrado dividido por 3. Quer dizer, eu estou pegando a terça parte do valor de p com expoente 2, né? Então, gente, ficamos por aqui. Falamos de expressões algébricas e, né,
o valor, o coeficiente, que é o nosso número, e a parte literal, que é a letra, né? Ou o valor desconhecido, que é a letra. Transformamos uma frase numa expressão algébrica, né? Saímos de uma leitura matemática para uma leitura, né? Para uma expressão algébrica. Show? Vou dar exemplos para vocês depois do exercício, tá bom? Então é isso. Gente, que fique bem claro aqui, vamos lá. Voltar para quem está assistindo a aula, que isso aqui eu estou fazendo um trabalho paralelo daquele da apostila de vocês, tá? Que eu tô achando que está faltando informações naquela da apostila, então estou fazendo um trabalho paralelo a ele, enriquecendo, tá bom? Quando vocês chegarem lá nas páginas da apostila, aí vocês vão conseguir fazer algumas coisas lá. Tá bom? A princípio eu estou dando uma aula para vocês aprenderem mais coisas. Ah, professor, isso não está na apostila. Não está na apostila, mas faz parte do assunto abordado na apostila, tá bom? Então, tem algumas coisas que vocês vão copiar? Sim. Quando eu falar assim, ó, gente, essa aula paralela é para vocês copiarem, tá? Quando eu falar assim, ó, é para copiar, tá bom? Então, ficamos por aqui nessa parte das expressões algébricas.